Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, para continuarmos a nossa análise do Ed Gaines, o homem do massacre da Serra Elétrica, o que nunca aconteceu de verdade. Como nós vimos, isso é uma lição aprendida para você, criança, adolescente, jovem, até alguns adultos que têm um clique, que chega no cinema e acha que quando está escrito baseado em fatos reais é a verdade absoluta. Não, realmente, ali o filme é baseado em fatos reais e o diretor, ele não pode mentir, ele fez uma jura, ele botou a mão na Bíblia e levantou a mão falando, eu juro que o vídeo é real, baseado em fatos reais. E não é. Vocês acreditam em tudo que Hollywood traz pra vocês. Tem um monte de dedos nessas histórias, puta merda, viu? É igual quando eu falo sobre Ed e Lorraine Warren, todo mundo fica, ai, que horror, todo mundo aterrorizado. Até saíram no New York Post, falou que a Lorraine Warren tinha sido processada pela família do filme Último Conjuração do Mal porque mentiu no vídeo, na constituição do filme, em todos os aspectos que ela escreveu no seu livro. Só que as pessoas não sabem ler inglês e não sabem ver a notícia no New York Post. Não é mesmo brasileiro? É brasileiro! Falta realmente pesquisar, falta ir atrás, falta informação, falta entendimento sobre as coisas. E aí quando você entra lá no tribunal de Connecticut, vocês vão ver que a Lorraine Warren respondeu por diversos processos judiciais e acabou morrendo, infelizmente, sem pagar por eles. A Lorraine Warren até teve o museu dela fechado. Por quê? Porque ela abriu um museu dentro de uma área residencial e não pode. Ou seja, era uma bandidinha, mas Hollywood fala mais alto. Meu Deus do céu, é Deus acima, né? O seu Deus acima e Hollywood abaixo. Novamente, o documentário que nós analisamos ontem, antes da data de publicação deste vídeo, realmente nos traz uma elucidação muito grande, onde o próprio rapaz que fez o documentário, ele deixa claro, o diretor, ele criou um environment, ele criou um ambiente, ele criou uma situação que nunca existiu, ok? Ele pegou o caso de uma pessoa ali separado e transformou aquilo num baita enredo de 3, 4, 5 filmes. Gente, o que acontece no cinema não é real. Baseado em fatos reais, tornou-se uma forma, um clickbait para fazer você acreditar mais ainda naquilo que está sendo passado e achar que é uma veracidade. Então, vamos analisar a casa do Ed Gaines. E nós vamos analisar sobre a ótica, obviamente, do budismo, do hinduísmo, da medicina tradicional chinesa, vamos entender os aspectos das energias que encontram-se nesses ambientes, tá? Lembrando, a situação do Ed Gaines. Ed Gaines foi um cara que o pai morreu por uma situação de bebida, a mãe morreu em seguida, o irmão morreu também, né? Então ele ficou sozinho numa casa e aí ele deu um surto, falaram que era esquizofrenia. Eu, obviamente, não acredito que seja esquizofrenia. Eu acho que hoje teríamos uns diagnósticos muito mais assertivos sobre isso, né? Uma vez que o período em que o Ed ele cometeu o crime foi um período muitos anos atrás, né? Nós estamos falando quase 100 anos atrás. 1950, 1940, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente olhar sobre uma ótica de uma psicologia mais atual, de uma psiquiatria mais analítica atual, em que vai trazer os aspectos mais abrangentes dentro do que ele fez. Mas vamos lá. Eu quero ver o que tem na casa, vocês vêm aqui comigo, vamos ficar juntinho com o Spook, olha só, tá? Eu só dei uma passando só pra ver se esse vídeo aqui era interessante, pra ver se não ia dar um probleminha, né? Geralmente tem algumas cenas que são meio... E se aparecer alguma coisa a gente tira, né? Aquelas cenas meio... Não gosto, não acho legal. Vamos lá, investigação no Ed Gaines House. Ed Gama, na casa do Ed Gama. Tá aqui, Edward Theodore Gama, não, tô brincando, Edward Theodore Gain, também conhecido como Butcher, o açougueiro, né, de Plainfield, of the Plainfield Go, or the Plainfield, olha que legal, ele recebe como the Plainfield Go. Ele foi realmente um americano que matava e comia as pessoas, né? Snatcher. Os crimes dele
ganharam notoriedade em 1957, depois das autoridades terem descoberto os corpos que estavam exumados, né, nas suas tumbas, dentro de sua casa, na verdade, dentro sua geladeira, tá? Principalmente seus ossos e a sua pele. Ele confessou ter matado 2 mulheres, a Mary Hogan em 1954 e a Bernice, que ficou famosa, né, em 1957, que ele disse que disparou acidentalmente. A Mary Hogan, em 1954, eu não lembro qual foi a causa da morte, mas em 57 ele disse que foi sem querer, um pipoquito bateu lá e morreu, né? Então nós estamos falando aí de 50 anos, 60, 70 anos atrás, mais ou menos, né? Ele já morreu. Vamos lá. Aqui é a parte de fora da casa dele. Olha como neva. Aqui eles estão xeretando pela janela da cozinha dele, né? Oi, tudo bem? Tem alguém aí, ô vizinho? Isso aqui é o xerife em 1957 na frente da casa, tá? Aqui de novo a tia fuxiqueira querendo saber, ué, ele tá aí, eu queria uma sopinha de olho. Tá, o pessoal ali vendo o que aconteceu depois que ele foi preso, eles levando os objetos para o laboratório, né? Bom, vamos lá. Ele está analisando os objetos da mulher que faleceu dentro da casa do próprio Ed, né? Então o que aconteceu? A mulher faleceu e ele pegou os objetos da mulher e levou para a casa dele. Então nós estamos vendo aí o instrumento musical, o violino, eu acho que é um violino, não é uma viola, né? Levando o violino e outros objetos que foram encontrados. Beleza, aqui então a gente vai ver. Aqui é o quarto da mãe, tá? Que ficou intocável. Eu acho que vocês conseguem ver. Deixa eu trazer mais pra perto. Olá, tudo bem? Tá? Vou deixar até o foco aqui, ó. Tá? Aqui é o quarto da mãe, né? Não dá nem pra dar mais um aqui, ó. Tá? Esse aqui é o máximo que a gente consegue. Eu acho que dá pra ver, tá? Aqui tá o quarto da mãe. Nós temos uma cadeira de balanço, cadeira de sentar, nós temos, que mais? Uma televisão LCD 54 polegadas, nós temos um iPhone 12, não, tô brincando, naquela época não tinha, né? Tem que avisar os nossas queridíssimas crianças, tá bom? Acho que assim dá pra ver, né? Eu vou ficar assim apertadinho com vocês. Ah, gente, bucurucos. Vamos lá. O espírito da mãe do Ed está em casa. Ela realmente ficou atormentada e permaneceu na casa do Ed, ou na casa dela, né, que era dela. Sim ou não? O que vocês acham? Vamos lá, interatividades. Sim ou não? Não estou escutando, fala mais alto. O quê? Fala um pouquinho mais alto. Sim ou não? Sim, ela ficou. É raro nós termos pessoas assim, né? E eu vou explicar o porquê. Geralmente a consciência de uma pessoa que falece, ela vai procurar respostas, tá? É normal acontecer isso. Ela vai tentar pela família, ela vai tentar pelos amigos, ela vai tentar buscar respostas pelos lugares onde ela frequentava, até que ela desiste e torna-se uma consciência que trafega livremente por aí. A mãe dele ficou sim. Por quê? Porque quando a mãe morreu, ele correu para exumar o corpo, levou o corpo para casa e ele dançava com ela, ele cultuava ela, ele idolatrava ela depois de morta. Ou seja, a consciência, ela não se desconectou no tempo hábil e ele meio que fez com que o corpo e ainda o espírito se permanecessem conectados, ok? Geralmente, algumas religiões
pelo menos as religiões que acreditam no processo de reencarnação e na consciência pairando depois da morte, eles têm uma forma de conduzir essa consciência. Os judeus, por exemplo, colocam 7 pedrinhas sobre as lápides, né? Então, quando ele enterrou um parente, ele vai lá e coloca uma pedrinha num dia, outra pedrinha no outro dia, outra pedrinha no outro dia. Quando colocam essas pedrinhas, a consciência entende que ela tem 7 dias para poder se desapegar do corpo e seguir o seu caminho. No budismo, existem práticas que você encaminha a consciência automaticamente. Caso realmente um lama, um tulku ou um monge ele não consiga fazer esse processo sozinho, a família acaba fazendo a contratação de serviços para que essa consciência seja encaminhada. Então eles têm lá 4, 5 tipos diferentes de ritual. Aqui em casa eu tenho 4 rituais budistas que podem ser feitos para encaminhar a consciência de pessoas falecidas. E a assertividade é monstruosa, tá? Uma vez que são técnicas que transitam há 2.000, 3.000 anos. Ou seja, eles fazem isso há muito tempo. Então ela ficou. Então você consegue ver os rastros dela pela casa, trafegando livremente pelos ambientes. Principalmente numa situação aqui, na qual ela está de frente para a cadeira de balanço. Ela está aqui, ó, observando o ambiente, tá? Ela pode ficar parada aí durante um bom tempo. Ela pode ficar estagnada aí durante um bom tempo. Para eles, o mundo espiritual, não existe essa questão de tempo como a gente tem hoje, entendeu? Tipo, pô, tem que pegar o carro, tem que trabalhar, tem que comer, tem que fazer isso, tem que estudar aquilo, meu Deus do céu, preciso correr. Não, para eles só ficam observando e tentando entender a situação para depois começar um processo de interagir com as coisas. Então ela vai observar o Ed, ela pode tentar se comunicar com o Ed, tá? Pessoas estranhas, ela não vai falar, ela só vai ficar observando a entrada e saída de pessoas estranhas. Ela não vai falar nada, nada. Mas com o Ed, ela pode sim tentar se comunicar. O Ed pode ter tido relatos de ter ou falado com a mãe, realmente, ou a impressão de ter falado com a mãe, tá? Mas isso ninguém vai saber, o Ed morreu. Já vimos, vamos? Ah, é casa da bagunça, né? Aqui é a cozinha, onde ele fazia as deliciosas sopa de olho, não é mesmo? Você quer salsicha, só que é de dedo de verdade. Quer um empanadinho? Caramba, o ser humano é algo absurdo, né? Ah, nós temos coisa boa aqui. Sim, nós temos uma coisa muito interessante, muito legal e eu te peguei. Muito bem, olhem essa imagem. Claro, vocês vão falar, nossa, que nojo. Ou vão falar, nossa, parece a minha cozinha. Presta atenção, algum ponto vai chamar a atenção específico para vocês. E aí vocês vão me dizer aonde é este lugar, ok? Eu sei que a imagem está pequena, mas é o que a gente tem, tá? Ó, vamos lá. Oi. Tá? Vocês conseguem ter a impressão? Beleza? Consegue, né? Tá bom? Aonde chama mais atenção para vocês? Valendo! Rumba, 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 ei, vai de minha! Rumba, 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 ei, vai de minha! Vamos lá, tentem. Tentem e escrevam aí para mim no box. Aonde chama mais a atenção? Meu telefone toda hora tira aqui o internet. E aí? Acharam? Tem um inscrito do meu canal que falou uma coisa muito legal uma vez, e ele acertou. Sobre a consciência dos espíritos canibais. Não espíritos de canibais, por favor. Dentro do budismo tibetano, existe um tipo de ser, que são as pesachas, que são os seres que se alimentam dos corpos em decomposição. Eles são considerados como canibais, vamos colocar assim. Porque eles consomem a energia da carne em decomposição, e principalmente a energia prana, né, o ki, que sai da carne, e eles se alimentam disso. Isso está dentro do hinduísmo e também é visto dentro do budismo, eles chamam-se de pesachas. E existe um ki, tá? De novo, que eles são demônios? Não, não são demônios, eles são consciências humanas, pessoas que eram viciados em carne, eram viciados no próprio desejo de se alimentar e sentir o gosto da carne, do sangue da carne, e eles se transformaram nisso. Nós temos exatamente uma aqui.
tá? A fisionomia delas é bem agressiva, não é uma fisionomia muito legal. Elas geralmente têm um corpo um pouco curvado, elas são bem de ter presença nos ambientes, as pessoas elas podem realmente se sentir muito desconfortáveis com a presença desses seres, eles podem causar ânsia de vômito, podem causar problemas sérios de estômago no indivíduo, não necessariamente aquele que vê, mas só sentir a presença desses seres embrulha bem o estômago, tá? Eles são mais agressivos, eles vêm para cima, eles defendem o território como um animal que defende seu alimento. Eles são muito encontrados dentro de cemitérios e principalmente quando você faz oferendas em cemitérios, né? Então leia-se, você que é da Quimbanda, do Candomblé, que gosta de fazer oferendas de animais na porta de cemitérios, é com isso aqui que você vai se deparar, tá? E não com o seu Deus. É com esse tipo de ser que ele vem para comer essa comida e ele pode te causar sérios problemas de saúde. Living room, aqui é a sala do Ed, né? Que pelo menos é alguma coisa que dá a entender que é a sala. Aquele abajurzinho famoso que é feito de pele humana, né? Pelo menos no filme dava pra ver. Aqui o cara fez, né? Isso aqui não, esse tipo de pessoa não pode trabalhar no quinto andar, né? Porque você vê, ele não sabe nem tirar uma foto decente de um imóvel. Porra, né? Tira foto decente da sala, cara, né? Não vai conseguir emprego no quinto andar. Na sala, a consciência da mãe, olhando sempre para o Ed quando ele ficava sentado, tá? Ela sempre de pé, ela sempre ficava de pé a uns 3 metros do Ed, olhando para ele, só olhando, tá? O Ed eventualmente poderia sentir a presença da mãe, caso realmente ele fosse uma pessoa mais sensitivo. Eu não sei, ainda não analisei o Ed, mas existe sim a presença. E outros seres que acompanham o Ed que estão conectados a ele. Mas a gente vai ver, quando analisar o Ed, a gente vai ver esses seres. Aqui, só realmente a presença da mãe. Aqui é o vizinho, o fuxiqueiro. Rapaz, eu tava passando, dei uma olhada, queria saber se tá tudo ok. Deixa eu dar uma olhada aqui, pegar alguma coisa, de repente eu preciso. Tá? Esse é o vizinho, Bob Hill. Ele riu, é o Bob que riu. Aqui é o pessoal verificando o apagador que ficou no teto. Rapaz, o apagador tá ali. Isso era uma piada antiga, na época que eu fazia colegial, sabe? O professor entrava na sala, tava todo mundo olhando pro teto. Aí o professor falava, o que foi? Ele, o apagador. Que o apagador? E o professor ficava procurando assim, e não tinha nada. E o professor ficava, mas que apagador? E o apagador tava na lousa. Era só para enganar o professor. Piadinha. Quinta série. Não, colegial. Tá? Rapaz, o apagador tá ali. Não sei não, deixa eu ver. Pega o apagador. Tá? Aí tem as evidências, mas... Tá, beleza. Não dá pra ver muita coisa. Tá? Aqui a gente fica meio vendido. Não tem como saber. Aqui eles estão cavando na garagem do Ed, procurando petróleo. A gente só tem um obsessor aqui atrás, que é uma Pessacho que está realmente interessada no corpo de quem está enterrado aqui na garagem. Tá? Porque eventualmente outras poderiam ter já absorvido essa energia. Ela só está observando, está atrás dos caras aqui, só observando. Tá? Fora isso, não. Não. Aqui é o quarto dele repleto de lixo, que era como ele gostava de dormir, né? Repleto de lixo. Aqui tá o violino da mulher. Eita, cara, como você... Pra quê, né? Pra quê? Ah, aqui a gente tem sim. Tá ligado ao Ed, tá? Nós temos a mãe,
que observava ele dormindo no canto. A mãe ficava perto da janela observando ele. E é engraçado, espíritos perto de janela, eu vou contar para vocês o porquê, tá? Então, tá perto da janela observando o Ed dormindo. Nós temos 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. São mais ou menos 5 obsessores que ficam em volta da cama, tá? A mãe fica aqui do lado, observando, perto da janela. Em volta do Ed, nós temos uma energia aqui no canto, perto da cabeceira da cama, tá? Nós temos 2 outras que ficavam aqui, ao redor, tá? Sempre buscando ao redor do Ed, e uma que fica acima, conectada à mente do Ed. O Ed tornou-se uma figura que alimentava esses seres. No Oriente, existem 2 formas da gente poder fazer, por exemplo, um processo de oferecer alimentos à consciência de falecidos. Tem uma oferenda que acho que é Karsur, e a outra, eu não vou lembrar, Masur, uma coisa assim, que é a oferenda de carne, tá? Acho que tem oferenda de carne e oferenda de substâncias mais auspiciosas, onde você coloca para esses seres. A oferenda de carne pode ser por meio de alimentos sólidos ou por aroma, que vem lá especiarias que atraem esses seres que se interessam pelo aroma da carne. Eu tenho um Karsur aqui, onde a gente faz oferenda com especiarias, sejam nobres, e outro que é de carne. Eu não vou lembrar, faz tempo que eu vi essa aula. Mas eu tenho essas substâncias para fazer oferenda para essas consciências aqui em casa, tá? Então, o que acontece? Quando você cria essa questão de ficar sempre com alimentos dentro dessa, né? Tipo, eu mato a pessoa, esse alimento está em decomposição, porque alimento porque ele come, né? Então ele vai comendo as partes humanas, ele se alimenta disso, e esses seres, eles são atraídos pelo alimento, eles são atraídos pela energia do alimento e claramente ficam ao redor dele, instigando ele a fazer esse tipo de coisa, tá? Ele pode sim sentir gatilhos para fazê-lo. Novamente, para uma pessoa desse tipo cometer crime nesta magnitude, tem que ter 3 formas, 3 gatilhos. Um deles é a forma pensamento gerada, que lhe dê a vontade de matar, a emoção, que lhe convence a capacidade e habilidade para isso, tá? Lhe dá o empowerment, lhe dá a coragem, lhe dá a força para isso, e o eu, a motivação física, que depois de a forma pensamento gerada, o lado emocional dele convencido de que ele pode fazer, a vontade torna-se o último gatilho até mais fácil, porque ele começa a se mover para. É que nem uma bola descendo a montanha, entendeu? Ele vai realmente, quando der o primeiro passo, ele não vai parar até completar. Então eles formam esse gatilho para convencê-lo a, tá? Ele tem as 3 travas, se realmente ele já tiver rompido as 2, a vontade fica mais fácil ser corruptível pela força dessas consciências que vão ficar incisivos sobre ele para conseguir esses alimentos, tá? Officer investigated the trash-filled kitchen where the victim's body parts were found. Então eles estão investigando a cozinha onde as partes tinham sido encontradas. Curiosamente, aonde estava a Pesach, tá? Então eles estão investigando aqui onde as partes foram encontradas, exatamente onde está. Ele está exatamente onde estava aquela criatura que se alimentava desta energia, cobrando ele para fazê-lo. Então eles estão fechando aqui a casa para evitar ladrões, né? Os ladrões vão entrar para roubar o quê? Me diz. Depois a casa foi completamente incendiada, tá? Beleza. É interessante a gente entender isso, deixa eu colocar vocês para trás, para a gente ficar aqui mais tranquilo, mais à vontade, tudo bem?
Tá? É muito interessante a gente entender isso. Lembrando, não existem demônios, não existem diabo. A gente já falou dentro da teologia liberal que tudo realmente foi criado e manipulado pela igreja para criar essa codependência entre pessoas que doam dinheiro para a igreja por meio do dízimo, para realmente terem a sua proteção dentro do mundo espiritual, tá? Isso não rola. Esses seres, eles são atraídos por aquilo que nós fazemos, eles são atraídos pelas nossas intenções, pelas nossas formas de pensamento, pela energia do nosso corpo, e é por isso que dentro da própria igreja a maioria das pessoas tem a sua vida toda cagada. Muitas das pessoas doam tudo que eles têm para a igreja e nunca conseguem a sua graça, nunca conseguem obter nada, nunca conseguem ter a libertação de sua alma, nunca conseguem nada, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que olhar a natureza espiritual sobre uma outra ótica, uma outra religião, tá? A maioria das pessoas querem julgar ou analisar esse tipo de coisa por uma Bíblia, por um livro escrito há 2000 anos atrás, que, desculpa, foi de um povo para um povo, mais nada. A Bíblia não traz esses ensinamentos, a Bíblia não traz essa educação, e isso vai realmente de outras crenças que se preocuparam com a consciência humana, com o eu, com os princípios da sua existência. Então, se vocês querem entender o que eu faço, se vocês querem entender esse tipo de coisa, procurem dentro do budismo tibetano-vajrayana, procurem dentro do hinduísmo, tá? Eu não falo nome de livros, porque o que é bom para mim em termos de literatura pode não ser apropriado para vocês. Então, vocês têm que ir até o templo budista, conversar com o lama para obter todo um ensinamento, degrau por degrau, por degrau, por degrau. Não adianta chegar lá e falar, eu quero virar um clarividente. Não é assim que funciona, você vai ser colocado para fora, tá? Tudo isso é feito com humildade, com bom senso, com respeito e dentro dos méritos que você vai alcançar. Quando você atingir o mérito, você vai receber uma outra porta que vai abrir para você com outros ensinamentos, ok? Então é isso, a gente vai analisar o Ed, tá? E aí vai ser legal, mas a gente vai analisar amanhã, porque já deu aqui meia horinha de vídeo e as pessoas reclamam que o vídeo fica muito longo. Eu tô dando para vocês gratuitamente uma aula de espiritualidade. Tá bom? Então é isso. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente complemente a medicina tradicional e não substitua. Complementamos para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, claramente também sobre os valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou paranormal, eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou sensitivo, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, é só você clicar e você vai ser levado a uma página e você pode doar o valor que você quiser ou puder dentro desses 3 critérios. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.